Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à 11ª aula do curso de WordPress passo a passo. Esta é a penúltima aula do nosso curso e na aula de hoje nós vamos aprender a pegar o nosso site que está em localhost e transferir para o nosso domínio na web. Nós vamos ensinar de uma maneira em que possa ser utilizado independente do serviço de hospedagem que você tenha. Existem várias maneiras de realizar esse processo, de pegar o site e levar para a web, mas nós vamos fazer de uma maneira que eu considero uma das mais simples e que você pode aplicar em qualquer hospedagem. Então, para tornar a coisa bem genérica, eu vou pedir que antes de começar, você dê um passo aí antes, que é a criação do seu banco de dados dentro lá do seu domínio. Então, vai criar o banco de dados MySQL. Da mesma maneira que nós criamos em localhost, você vai precisar criar ele dentro da sua plataforma. Nós não vamos mostrar a criação na hospedagem, até para não limitar você, porque sua hospedagem pode ser diferente. Então, o ideal é que você faça a criação do banco de dados na sua hospedagem e aí dê sequência à aula, porque todos os outros passos eles vão ser comuns, independente da hospedagem que você utilize. Nós vamos então dar início à 11ª aula do nosso curso de WordPress passo a passo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse processo de transferência é pegar todos os nossos arquivos do WordPress e levar lá para o web, para o nosso domínio. Existem diversas ferramentas para fazer isso. Os próprios serviços de hospedagem dão a opção de você fazer o upload dos arquivos, entrando lá e selecionar. Só que é muito mais simples quando você utiliza uma ferramenta de FTP para fazer isso. No nosso caso aqui, nós utilizamos o FileZilla e vai ser com base nele que nós vamos mostrar para você como realizar esse processo. Agora você pode ficar à vontade para utilizar a ferramenta que você achar melhor para fazer isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar os seus arquivos do WordPress que estão dentro da pasta www do seu servidor WAMP. No nosso caso aqui, nós criamos uma pasta curso WP e a nossa instalação do WordPress está dentro dela. Aqui estão todos os nossos arquivos do WordPress. Então nós vamos selecionar todos os arquivos que estão dentro da pasta curso WP. Selecionei todos e do lado de cá está o meu servidor web. Então o site está dentro da pasta public HTML. Então, se eu quisesse transferir o site para que... Imagina que fosse o site da Clemad, ele ia ficar clemadmarketingdigital.com.br. Então, eu jogaria direto aqui dentro de public HTML. Não é o nosso caso, porque esse site que nós estamos criando é só um exemplo, é o site do nosso curso. Então, debaixo aqui do public HTML, eu criei uma pasta cursos e dentro dela uma pasta curso WP. É nessa pasta que eu vou jogar aqui os nossos arquivos. Então, eu vou selecionar os arquivos e vou arrastar para o lado de cá, para dentro do diretório curso WP. E aí ele vai começar o processo de cópia dos arquivos. Esse é um processo que demora um determinado tempo. Então, enquanto esse processo está realizando, a cópia dos arquivos elas estão sendo feitas, nós vamos realizar outras coisas aqui para ganharmos tempo. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é acessar o nosso PHPMyAdmin aqui de localhost para fazer uma cópia do nosso banco de dados. Então, eu vou selecionar aqui o nosso servidor WAMP, clicar nele e escolher o PHPMyAdmin para poder abrir o PHPMyAdmin de localhost. Então, isso é o PHP que está aqui no meu Windows. Nosso banco de dados está aqui no Windows. Eu vou selecionar aqui o banco que eu criei no início do curso, chamado curso WP, e aí habilita do lado de cá as opções, nós vamos selecionar a opção exportar. E aí em exportar, nós temos aqui a opção de exportar rápido, poderíamos fazer dessa maneira, mas eu vou escolher aqui personalizado, somente para poder escolher aqui a compressão como zipado, para poder o arquivo ficar menor no tamanho. O formato tem que ficar SQL. E aí nós vamos mandar executar. Ele vai fazer uma cópia do banco de dados, o processo é bem rapidinho. Ó, já copiou.
E aí, o que nós precisamos fazer agora? Lembra que eu pedi para que vocês criassem o banco de dados lá no seu serviço web? Então, lá no seu serviço de hospedagem, agora nós vamos pegar e importar todas as tabelas para dentro desse banco de dados novo que está vazio. Abra o seu PHP MyAdmin do seu serviço de hospedagem, igual eu abri aqui. O PHP MyAdmin, você vai lá no seu painel e tem a opção para acessar o PHP MyAdmin. E selecione o banco que você criou. No nosso caso aqui foi o banco Curso WP, que é um banco que está vazio. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui escolher a opção Importar. Na opção Importar, nós temos a opção para escolher arquivo. Então nós vamos clicar aqui, vamos selecionar o nosso arquivo de backup, vamos dar um Open e clicar em Executar. É um processo bem rápido porque o nosso site é pequeno, então as tabelas já estão copiadas. Agora, na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar aqui o arquivo que está dentro do nosso banco de dados, chamado WP Options. Então, nós vamos clicar aqui no arquivo. E tem duas propriedades aqui, duas linhas nessa tabela que nós precisamos alterar. Que a primeira é a opção Site URL, que está apontando para localhost, e a Home, que também está apontando para localhost. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos clicar em Editar e vamos mudar aqui para o endereço do nosso site. Aí você vai botar o seu domínio. No meu caso aqui, vai ser o endereço do domínio da Clemad Marketing Digital, seguida das pastas que eu utilizei para poder colocar o nosso site de demonstração. Então, vai ficar assim. E aí eu vou copiar esse endereço, porque vai ser o mesmo endereço que eu vou colocar na outra opção. E vou aqui mandar executar para salvar. Então a primeira linha já ficou certa. Agora nós vamos editar a segunda. Colocar o mesmo valor e mandar executar também. Então aqui no nosso SQL já está tudo ok. Agora nós precisamos apenas aguardar o término da cópia dos arquivos para que nós possamos mexer num arquivo que é o wp-config e aí está pronta a nossa configuração. Nós vamos agora só aguardar a cópia dos arquivos para podermos dar sequência. Muito bem, agora finalizou a cópia dos arquivos, nós vamos alterar o arquivo wp-config lá no nosso site, o arquivo que já está no nosso domínio. Vamos localizar o arquivo wp-config e vamos editar ele porque esse arquivo ele contém as informações de acesso ao banco de dados que está apontado para localhost. Então agora nós precisamos alterar esse arquivo para poder apontar ele para o banco de dados que criamos na nossa hospedagem. Então vou aqui selecionar a opção de editar. Você pode abrir o editor de texto do próprio cPanel da sua hospedagem, ou você pode editar o arquivo da sua instalação do WordPress, depois subir ele de novo, aí você define qual é a melhor maneira. No nosso caso aqui, nós vamos usar o editor de texto. Eu gosto de utilizar o Sublime Text, você pode usar o da sua preferência, mas eu abri por dentro mesmo do FileZilla a edição do texto, que eu acho mais prático. Então aqui é o nome do banco de dados, então tem que substituir o que estava lá em localhost pelo nome do banco que foi criado dentro do meu servidor, do meu domínio. No usuário a mesma coisa.
Esse foi um usuário que eu criei somente para esse banco. E na senha que lá estava vazia, nós temos que botar a senha desse usuário da hospedagem. Então eu criei uma senha simples aqui só para realizarmos essa demonstração. Então, feito isso, alterado essas propriedades, tem uma outra aqui que é importante, que é o nome do host. Como eu utilizo aqui o serviço de hospedagem do HostGator, no caso deles, o servidor continua sendo o localhost. Mas você pode verificar no seu serviço de hospedagem qual é o endereço do seu servidor. Existem serviços que o servidor de banco de dados ele tem um endereço IP e tem que ser colocado. No nosso caso aqui, como é o HostGator, eu posso deixar em localhost mesmo, que é assim que ele utiliza lá no phpMyAdmin. Você pode olhar no seu phpMyAdmin e verificar qual é o servidor. Feitas as alterações, é só clicar em salvar. E aí ele, nesse caso, como eu estou fazendo remoto, ele pergunta se eu quero fazer o upload do arquivo. Ele trouxe uma cópia do arquivo e pergunta se eu vou substituir o arquivo lá. Eu vou dizer que sim. E está feita a alteração. Ele substituiu o meu arquivo. Agora o wp-config.php está alterado. Vamos verificar se está tudo funcionando? Esse é o processo que temos que fazer. Se estiver tudo ok, o nosso site agora ele tem que estar funcionando na web. Então vamos colocar o caminho que nós utilizamos aqui, cursos/curso WP, e vamos dar um Enter. Está aí o nosso site. Já na web, publicado. Então não tivemos grandes dificuldades, né? Só recapitulando o que fizemos. Fizemos um backup do banco de dados. Criamos o banco na hospedagem e importamos o backup com todas as informações. Copiamos todos os arquivos do nosso WordPress que estavam em localhost, dentro da pasta lá www do nosso servidor WAMP. Copiamos esses arquivos e jogamos lá no nosso serviço de hospedagem. Alteramos no banco de dados o arquivo WP Options para apontar para o domínio. E lá na instalação do WordPress alteramos o arquivo WP Config para fazer o apontamento do banco de dados. Feito isso, o site está funcionando na web. É um processo simples que você pode utilizar independente da hospedagem que você utilize. Isso é o que nós queríamos mostrar para vocês nessa aula. Espero que tenham gostado. Se tiveram alguma dúvida sobre esse processo, podem deixar o seu comentário abaixo que nós vamos ter prazer em esclarecer. Na próxima aula nós vamos concluir o nosso curso de WordPress passo a passo. Vamos mostrar um plugin que nós utilizamos para fazer o backup do site, porque você teve todo o trabalho de criar o site, agora vai popular com suas postagens, suas páginas, e é muito triste você com tudo pronto perder por falta de um backup. Então nós vamos ensinar, tem uma infinidade de plugins, mas nós vamos mostrar um que nós gostamos para você fazer backup do seu site e aí ficar seguro se houver qualquer problema. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima aula.